Oi, meu nome é Beatriz, a maioria de vocês me conhece como Bia, e eu tomei coragem para vir falar rapidinho com vocês a respeito do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é comemorado hoje, dia 2 de abril. Por isso que nós estamos vestindo azul pelo Dia da Conscientização do Autismo. Vários amigos têm postado alguns vídeos, hoje tem bastante informação interessante na rede a respeito disso, mas eu não quero te passar nenhuma informação, só queria te dizer, como mãe, o que é que eu hoje gostaria que a sociedade entendesse a respeito dos indivíduos autistas. Eu fui pega de surpresa quando eu tive o diagnóstico do meu primeiro filho, porque eu nunca tinha convivido, nunca tinha conhecido ninguém que tivesse dentro do espectro autista. Então eu não tinha nenhuma informação, nenhuma experiência a respeito disso. E quando a gente não conhece a respeito de alguma coisa, essa coisa pode se tornar um pouco assustadora. Por isso eu acredito que a gente precisa hoje que a informação a respeito do autismo ela seja divulgada, difundida na sociedade, para que a gente consiga ter a inserção desses indivíduos na sociedade de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais engajada, de uma maneira que a sociedade consiga absorver que as diferenças existem e que elas devem ser respeitadas. Nós, pessoas típicas que não temos autismo ou que não temos nenhuma outra necessidade especial, somos completamente diferentes. E o autista também é assim. Ele tem peculiaridades na maneira dele aprender, ele tem peculiaridades na maneira dele lidar com algumas situações, mas ele é um indivíduo que merece respeito, que merece amizade, que merece carinho e que pode ser tratado como uma pessoa qualquer. Para que a gente consiga cada vez mais conseguir compreender como é que você se relaciona com alguém com autismo, como é que você alcança uma criança que tem autismo. Eu posso te dizer de coração que se você tiver um pouco de sensibilidade, se você tiver um pouco de tolerância e se você tiver um pouco de boa vontade, você vai conseguir. Porque o autismo ele tem duas questões bastante complexas que atingem as pessoas que estão nesse espectro, que é em relação à sociabilização e à comunicação. Então, nem sempre é muito simples que um autista esteja num ambiente social e se comporte da mesma maneira que as outras pessoas normalmente se comportam. Então, eles podem ter algumas dificuldades em relação a barulho, eles podem ter algumas dificuldades em relação a ambientes novos, a muitas pessoas. Isso pode torná-los agitados, isso pode criar uma série de coisas que eles não sabem muito bem lidar e que devem aprender também, mas as pessoas que estão ao redor devem aprender a respeito deles, que isso é uma característica e que é necessário que a gente seja tolerante, que a gente seja um pouco open mind, que a gente consiga aceitar. Então, os meus dois filhos, eles são não verbais, eles não falam. O Vitor chegou a falar até uns 2 anos, depois ele regrediu e hoje eles fazem terapia ABA. Então, a gente espera que eles possam voltar a falar, mas eles se comunicam de uma outra maneira. Então, para isso, é necessário que as pessoas também estejam dispostas a se comunicar com eles, a respeitar o espaço deles e a maneira com que eles se comunicam. Então, eu queria dizer para vocês que eu espero que as pessoas consigam, através da informação, a gente consiga ter uma aceitação melhor na sociedade, não só do autista, mas como várias outras pessoas que têm diferenças. Eu acho que a diferença precisa ser respeitada. E o respeito, acima de tudo, é uma das coisas que, junto com o amor, vão fazer com que a sociedade mude. E existe uma sociedade autista, com um número de autistas relevante, crescendo e sendo diagnosticados, e a gente vai precisar
de qualquer jeito, aprender a lidar com isso. Então, se você puder, vista azul. E se você puder, conheça um pouquinho mais, aproveita o dia de hoje, tem bastante informação acontecendo na internet, na televisão. Escute um pouquinho mais, aprenda um pouquinho mais e espero que você consiga aceitar um pouco mais a respeito do autismo também, tá bom? Obrigada, tenha um bom dia.